dia. O dia 1º de dezembro é considerado o dia da luta mundial contra a AIDS. E não é à toa não, porque os números continuam crescendo no mundo inteiro. Portanto, vale a pena todos os dias, e não só ontem, dia 1º de dezembro, da luta contra essa doença. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi a Jocélia Brandão, que é chefe do Departamento de Atenção às STIs e Hepatites Virais. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, nós agradecemos nesse momento, apesar da prevenção são todos os dias, mas é muito importante nós estarmos aqui dando alguns informes para a comunidade, para a sociedade. Pois é, porque este ano, até outubro, né, o balanço de vocês, a gente já tem quase 300 casos, 283 casos. Esse é um número considerado alto, José? É um número considerado alto, porque a gente queria que isso controlasse, né? Mas a gente sabe que a epidemia continua aumentando, a incidência continua aumentando em públicos específicos, em populações chaves e prioritárias, e a gente tem trabalhado para essa prevenção, para que a gente tenha esse controle da AIDS no estado do Maranhão. O fato desses números estarem crescendo, a gente fica perguntando assim, o que? As políticas implantadas não estão dando certo? A população já descuidou um pouquinho, já relaxou um pouquinho mais? Ou é a facilidade de notificação que faz esses números crescerem também? O que a gente tem evidenciado nesses anos é o serviço sendo ofertado muito mais e a população, a sociedade buscando essa qualidade de vida e buscando, né, os seus exames. Hoje a gente tem tecnologias muito rápidas, um teste rápido para HIV, sífilis, hepatite B e C, e vamos dizer, uma furada do dedo, em 20 a 30 minutos você sabe sua sorologia. E imediatamente os serviços de saúde já vinculam para o tratamento. A sífilis, o tratamento pode começar logo lá na unidade básica de saúde. O HIV a gente encaminha para os serviços especializados que a gente tem no estado, e as hepatites também. Então hoje o povo está buscando, a sociedade está buscando uma qualidade de vida, né? A gente vê isso, né, nas academias, então isso, a incidência e as notificações estão aparecendo e os números mesmo estão aumentando. Quer dizer, à medida em que a pessoa descobre que por acaso é portador do vírus, ele não esconde mais, ele vai atrás de tratamento, ele vai buscar onde a oferta está facilitada, e hoje essa oferta é facilitada? É facilitada, né? O SUS ainda garante o tratamento para a AIDS, né? Então, isso é facilitado, mas a gente tem uma grande preocupação, porque às vezes as pessoas sabem da sorologia, mas não buscam o tratamento. Hoje, a nossa incidência mesmo, o índice maior de uma cascata que nós fazemos, que é dos organismos internacionais, do Ministério da Saúde, aplicou para os estados e municípios, a nossa maior preocupação é os abandonos dos tratamentos. Então a gente tem buscado, fortalecido nos municípios, esse é o papel do Estado, né, através da Secretaria de Estado da Saúde, é fomentar, é fortalecer os municípios onde executam as políticas. Então a gente tem hoje conversado, feito oficinas para esse abandono não existir, né, do tratamento. O que, na opinião de vocês, o que está determinando esse abandono? Quer dizer, a pessoa começa o tratamento de uma doença que é, vamos dizer, é grave, é letal, e abandona o quê? Já se sente fortalecido, já se sente curado? O que é que acontece? Às vezes é N fatores. A gente pensa que, como é tardia para aparecer a doença AIDS no organismo, então eles pensam que isso, né, de um ano para outro, entre 5 a 10 anos, conforme o seu estado físico, sua alimentação. Então a pessoa acha que está saudável. Né? Eu fiz o teste da AIDS, mas a gente tem que colocar para a sociedade que a AIDS não tem cura. A AIDS não tem cura, ela tem prevenção, N tipos de prevenção. E tratamento. E tratamento. A sífilis já tem cura, mas a AIDS não tem cura. Então a gente ainda fortalece essa prevenção com o uso do preservativo. Hoje a gente trabalha com a prevenção combinada, que tem a PEP, a profilaxia pós-exposição, se você teve uma relação sexual desprotegida ou teve algum acidente ocupacional com seringa, que é profissional de saúde, procura a unidade básica, para as unidades 24 horas, tem a PrEP, a profilaxia pré-exposição, que é para um público específico, né, que tem relação sexual sem preservativo, muito tempo, profissionais do sexo. E que, ao contrário do que a gente pensa, não é incomum. Não é incomum, mas pensando que essas metodologias não protegem das outras ISTs. Né, que tem a gonorreia, tem outras ISTs. Então o preservativo ainda o preservativo é
a prevenção. A prevenção, é Porque isso. ele protege não só contra a AIDS, como a gente está falando, mas Isso. sobre todas essas outras As outras que você acabou de ISTs, as citar. infecções sexualmente transmissíveis. Pois Então, é. a gente ainda enfatiza muito ao uso do preservativo, da camisinha, vamos dizer, Vamos porque pro popular, pro vamos popular, pra para camisinha camisinha, mesmo. que ainda é o mais eficaz. E só para falar, a camisinha é ofertada nas unidades Isso, de nas saúde, unidades de né? saúde, Não tem desculpa tudo nenhuma isso, para não se pra usar. não se no usar lugar. o preservativo, a camisinha. Hoje a gente não fala mais público de risco, vamos Isso, dizer, são isso. os mais vulneráveis. Quem continua, quer dizer, quem são os vulneráveis de hoje? São os mesmos de quando a doença começou a ser A divulgada? incidência ainda é nessa faixa etária, nas pessoas, como se dizem, homens, né? No gênero masculino. Mas quando a gente diz homens, são várias, vamos dizer, vários públicos específicos. Hoje, hétero já é uma classe, aí vem para os HSHs, homem que faz sexo com homens, pessoas trans, então tem todo um público. Vamos dizer, o público específico, quando é essa faixa etária entre 24 a 40 anos. Mas a gente tem que ter bem uma... abrangente, né? 24 a 40 anos. Né? Mas um alerta muito grande para a faixa etária entre 15 e 29 anos. Né, que continua aumentando. Então, tal que a nossa campanha ontem, que a gente fez na feirinha, né, a gente fez uma grande ação lá e a prevenção foi voltada, toda a ação, parceria com a Prefeitura de São Luís e ONGs, foi voltado a esse público, a juventude. A juventude. Né? No começo a gente falava, eu vou falar do começo, né? Certo. A gente falava homossexuais, tinham alguns públicos mais vulneráveis, vamos dizer. Mas hoje essa vulnerabilidade, vamos dizer, ela se estendeu, ela se espalhou por vários outros grupos. A gente não pode dizer só, esse grupo aqui é mais vulnerável. Eles estão mais se prevenidos do que os héteros, do que os, né, as outras orientações. Então o Ministério preconiza que a gente oriente, porque esses públicos, como a gente chama, pessoas trans, a juventude, é difícil de trabalhar adolescentes e jovens, porque eles não têm um acolhimento dentro das unidades básicas de saúde. Sabe? Aí, quando chega um adolescente para pegar uma camisinha, eu vou dizer para sua mãe, porque às vezes conhece a mãe, né? Então, assim, ele se retrai, a boca, como eles mesmos disseram, olha, doutora, quando eu vou lá para uma unidade básica para pessoas trans, a boca logo se entorta. Então, o preconceito ainda é muito grande. Então, o que a gente faz? A gente trabalha esses profissionais de saúde para acolher da melhor forma essas pessoas. São muitas pontas envolvidas numa questão, né? E a gente se une às outras secretarias, Secretaria da Mulher, Secretaria da Juventude, Igualdade Racial. A população negra é a mais acometida, né? Quando a gente vai para os dados epidemiológicos, a população negra é onde está os quilombos. Nós trabalhamos com quilombo também, nós fazemos fóruns, né, dentro das unidades e descemos para os quilombos. Tem a caravana quilombola, que é muito importante, que o governo do estado faz, trabalhando diretamente, levando a saúde, dentre outras secretarias, para os quilombos. Então, é N ações que a gente tenta, né, vamos dizer, se juntar, para unir e envolver nessa campanha. Os indígenas, Jacélia, os também indígenas são também, vulneráveis? os indígenas são vulneráveis, porque os indígenas é um pouco mais difícil, porque é uma população específica, ele tem a cultura deles, né, igual o quilombola, igual a comunidade quilombola. Porque a do indígena, ela é natural mesmo, quer dizer, uma cultura, por exemplo, com relação ao sexo, é uma coisa bem natural. E até a camisinha, né? Não utilizam camisinha. Não utiliza, nem vestem a roupa, imagina achar que precisa de camisinha. Então, fica mais complicado atingir esses grupos, vamos dizer que é um pouco complexo, mas a gente tem tentado, a gente tem conseguido. Recentemente, a Secretaria de Estado da Saúde fez uma oficina direcionada aos profissionais da saúde indígena, porque eles têm uma secretaria, eles têm um departamento específico, né, que às vezes tem que trabalhar de forma diferente mesmo, a linguagem, tem a planificação que a gente vai trabalhando, é o processo de trabalho nas unidades básicas de saúde, diferenciado em Barra do Corda, porque a maioria da população daquela região é indígena. Então a gente faz um trabalho diferente mesmo, junto com eles. É diferente para alcançar o mesmo objetivo. Isso, o mesmo objetivo é a prevenção, a qualidade de vida de todo mundo. Pois então, vamos fazer um rápido intervalo aqui na nossa conversa, vamos tomar café, mas a gente volta para continuar esse mesmo assunto. Só um minutinho.
já estamos de volta conversando aqui sobre o combate, nesse Dia Mundial de Combate à AIDS, porque os números têm crescido. Eu falei que os números cresceram aqui no Maranhão, mas isso é uma tendência nacional, mundial? É uma tendência nacional, mundial. A incidência, como a gente volta a dizer, né, os serviços têm sido ofertados às pessoas. E volto àquele ponto da juventude, de não se prevenir. É uma incidência ainda, né? Eles, por que jovem acha que pode tudo, eles né? acham que são protegidos, né? A pelo juventude, Espírito Santo, né? É, pelo Espírito Santo, mas a gente tem trabalhado muito essa faixa etária, tem chamado, olha, o governo dialogado, tudo é dialogado com a sociedade civil. A gente constrói estratégias com ele, porque eles estão lá, eles estão, vamos dizer, na ponta, eles estão lá no meio, no gueto, como se diz, é eles que estão lá. Então a gente escuta, a gente faz as rodas de conversa, as rodas de escuta, para a gente construir estratégias novas ou fortalecer o que a gente já tem. E nessas conversas, dá para sentir o que eles querem, o que eles precisam? Dá. Recentemente, nós fomos pioneiros, né, o Estado do Maranhão, a Secretaria de Estado da Saúde, nós tivemos uma oficina de prevenção combinada para juventudes de terreiro. E ali é muito bom, foi muito rico. E a linguagem deles, como dos indígenas, é diferente. E a gente também se aperfeiçoa, né? Os profissionais de saúde, porque tem várias linguagens, né? Axé, tem dentre outras coisas. Deixa eu só esquentar nosso café para a gente continuar conversando. Então, a gente sempre faz isso e a gente tenta, da melhor forma, dentro das propostas, dos planos de ação, dos planos de saúde, estar inserindo toda essa diversidade, né? Então, para vocês, por exemplo... o nosso país é diverso, né? Diversificado. E o estado do Maranhão, né? Nós temos todos os representantes. Para cada segmento desse, vamos dizer assim, quilombolas, indígenas, jovens, grupos mais vulneráveis, passou de 40, idosos. Cada um tem uma linguagem, uma abordagem diferente. Uma abordagem diferente, isso é muito importante que você falou, tem uma abordagem. Os privados de liberdade, né? As pessoas que estão nos presídios, os adolescentes em medida socioeducativa, tudo tem uma linguagem diferente. Então, a gente tem que se aperfeiçoar, a gente tem que se qualificar para estar conversando com essas pessoas. E a gente diz que tem profissionais, tem técnicos que têm esse perfil, tem outros que não têm. Tem que descobrir quem tem aptidão para aquilo. Isso, então a gente faz vamos dizer, essa qualificação para poder estar trabalhando nessa diversidade de população que nós temos, de público. Os idosos, eles estão também nessa faixa de crescimento? Voltou na faixa de crescimento. A gente sabe que a gente está num século que vai ter mais idosos, né, do que jovens, né, do que juventude. Então, eles também têm aumentado um pouco, talvez pela medicação, né, que estimula, né, o Viagra, ou então a gente fica se perguntando, e nosso papel é esse, né? O Estado tem que estar fortalecido para estar, né, fortalecendo esses municípios onde está mesmo as políticas, onde são executadas as políticas. Eu vejo assim, a qualidade de vida gera uma longevidade maior, né? Tanto que a expectativa de vida essa semana já saiu um novo percentual de que aumentou um pouco mais, eu acho que 3 meses e não sei quantos dias para os homens, 4 meses, não sei quanto para as mulheres, né? Quer dizer, à medida que aumenta essa expectativa de vida, quer dizer, são mais coisas para fazer ao longo da vida. Mas dá problema para a Secretaria de Saúde. Isso. E aí se vê, como você acabou de dizer, estão se cuidando. E por isso, talvez, ou quase como certeza, a incidência, né, os casos têm aumentado. E aqui também fica um alerta para as mamães. O pré-natal é muito importante por causa da transmissão vertical. O HIV, a AIDS, passa para o bebê. Se ela não fizer um pré-natal, se aquela mamãe for pessoa vivendo com HIV ou AIDS, ela pode transmitir o vírus para o bebê. Então, a gente tem que fazer um alerta às mamães, tem que fazer o pré-natal de qualidade, tem que pedir para o profissional, eu quero fazer os testes de sífilis, de hepatite B e C, porque naquele momento ali, se deu positivo para a sífilis, ela começa o tratamento, chama o parceiro. Hoje o tratamento é para todo mundo. Antes era específico só para a mamãe, hoje não, para a mulher, hoje não, é para todos que buscar o serviço, tem um tratamento imediato, não tem faltado a medicação, não tem faltado o teste. Então, isso é um alerta para a sociedade que a gente tem que se unir nesse momento dessas epidemias que existem no Maranhão, no Brasil. Por exemplo, uma garota, vamos dizer assim, em situação de rua, se ela engravida e não busca
Os pontos de saúde, os Sim. pontos de apoio, onde ela pode receber De esse atenção, tratamento né, de a da- atenção. sim. Aí, de alguma forma, vocês vão até essas pessoas? Isso fica por conta do município. São Uhum. Luís tem um consultório na rua, né? E também trabalha o Hospital Nina Rodrigues. Tem uma equipe que é o CAPS, Isso, que sei. busca, já acho que você vê muito na mídia, busca essa população, que também é uma população que chamamos de população, a população não é vulnerável, é chave, população chave, que é difícil acesso. Que é o pessoal Pois da é, porque eu população de vejo que rua. nessa situação é mais difícil Sim. buscar até sim, mas aí tem a aceitação do trabalho, a aceitação daquela Tirar comunicação, ela daquela substância que eles estão usando na rua, tirar né? daquele local, é Ali bem complicado, é bem complexo, né? é complexo demais. Então tem que ter uma equipe multidisciplinar para estar apoiando, entre o médico, psicólogo, enfermeiro, para estar apoiando, assistente social, para estar apoiando aquela pessoa. E daí é mais difícil quando está gestante, né? Pois Quando é, está isso eu falo, grávida, quando está gestante, né? Quando fica vê, mais mais complicada a situação. Isso, complicado. Mas mesmo assim, Jocely, a gente pode dizer que apesar de tudo isso que a gente falou, de números crescendo, de mais conscientização, a gente pode dizer que a gente está no caminho certo, quer dizer, a gente está fazendo tudo o que é possível para dar apoio e tratamento às pessoas que porventura foram infectadas? Sim, estamos no caminho certo, porque a gente oferta a prevenção, né, que a prevenção é combinada, tem N formas de prevenção, os insumos estão lá, né, os testes rápidos estão lá, a medicação está lá, não tem faltado medicação. A gente teve lá atrás uma falta de medicação para a AIDS, para o HIV/AIDS, mas não tem faltado. A penicilina para o tratamento da sífilis tem. A vacinação para as hepatites, quando o bebê nasce, já tem que sair imunizado. Então, aumentou um pouco o número de bebê que sai do serviço da unidade de saúde sem estar vacinado. E aí acaba, né, contraindo a hepatite B. Então, todos esses insumos tem nas unidades. Às vezes, como a gente disse, os profissionais, como uma vez um médico de um determinado serviço falou, tem profissionais e profissionais. Então, quando a mamãe ou então a usuário está lá e não solicita, né, os serviços que tem, que às vezes tem direito, aí tem pessoas que dizem, eu não tenho que comprar isso, isso tem? Eu disse, isso é um direito seu, não tem conhecimento mesmo do que é direito. Tem que ser ofertado, porque ela não ofertado. vai procurar, porque ela não sabe o que é pro- direito dela. Isso, e o profissional de saúde tem que Tem botar o que- leque, né, de isso, chegar. tem que ser sensível para esse Às jeito. vezes tem lá na farmácia, mas às vezes chega mal-humorado, não sei o que acontece, não atende, verdade, né? A gente mesmo Tem que sente ter- isso na pele tem às que vezes, ter né, esse como olhar usuário. bem Sensibilizado. né? A orientação ainda é a forma mais importante, né? Muito importante. A informação para. Diz que informação é poder. E nesse Isso, caso é e mesmo. é mesmo. Poder melhorar a vida dos outros, é poder ajudar, Isso. é poder ofertar um tratamento E a gente de se qualidade. sente bem, né? Se a né? gente está lá, vamos dizer, a gente é funcionário do povo, né? povo, a gente é a gente funcionário tem que da meter- sociedade. Então a gente exatamente, tem que ofertar o que tem lá para eles de direito, né? Eu lembro que antes, a gente estava até falando no começo, o diagnóstico da STIs era quase uma sentença de morte, né? Sim. A pessoa achava que a partir dali ia morrer e você conseguia identificar as pessoas que estavam doentes pela aparência física. Isso. Hoje essa Hoje situação mudou Mudou muito, muito, né? mudou. A tecnologia, a evolução das medicações, dos antirretrovirais, teve uma evolução assim muito grande. A gente parabeniza a sociedade civil que na época lutou muito por isso, né? Então assim, antes tomavam, a gente escuta, né? Eu trabalho desde 2003, né, nessas políticas, nas políticas públicas, e a gente via tomando 20, 25, porque tomava tanto a medicação para a AIDS quanto para as infecções Essas oportunistas que tinha, né? isso. Então, hoje tem tratamento que são 2 comprimidos, tem tratamento que é 1 comprimido, tem um tratamento específico para a mãe, para a gestante. Então, tem vários tipos de tratamento, conforme... Antes tomava 20, 25 comprimidos, né? de uma vez, tinha até né? tinha até medicação que tinha que estar no gelo, né? Para você viajava, levava a pessoa vivendo, os ativistas, né, que buscavam, a gente via muito eles com a caixinha de isopor. E hoje evoluiu muito isso. A tecnologia é maravilhosa. Tem né? isso do nosso lado, né? Para estar orientando as pessoas que a AIDS não tem cara.
Então a AIDS, Ela não né, tem não cara, tem, né? né, não tem cura, Não tem tem- controle, tem controle, tem um é. controle, né, que são os detectáveis que hoje a gente vê, que são as pessoas que a gente vê e diz assim, será que essa pessoa é portador? Será que essa pessoa é vivendo? Pois é. Né, Porque a será? sobrevida Fica- também Isso, aumentou muito, né? Não isso. tem esse. Eu estou com mais. Não, daqui a 1 ano, 2 anos eu já vou morrer. Não. Não tem esse Não preparo tem para a mais, morte, não, né? Está Tem todo mundo se mais, preparando para isso, continuar vivendo. Para continuar vivendo. Uma qualidade de vida, né? Já disse, qualidade de vida. Então, hoje as pessoas vivendo têm uma qualidade de vida maravilhosa. E esse tratamento é todo gratuito? Todo gratuito, né? É um dos países ainda que garante todo esse tratamento pelo SUS. Certo? Então a gente tem um sistema que a gente alimenta mensalmente. Mensalmente o Ministério da Saúde encaminha para os estados e nós dispensamos para os municípios onde tem serviço. Então a gente faz essa dispensação por 18 serviços espalhados no estado, onde a gente faz. Eles fazem essa entrega para as pessoas vivendo e você escolhe onde quer se tratar. Não é obrigado você se tratar no seu município. Você tem essa autonomia. Quer dizer, eu estou aqui, mas eu não Isso, quero que o não pessoal quero, daqui porque saiba. me conhecem, não, eu a procuro. questão do preconceito. Não existe. Vou para posso São ir pro- Luís, vou para Imperatriz, vou para Bacabal, vou para Codó, Caxias, então, entendi. tá entendendo? Coroatá, Santa Inês, E existem Itapecuru. alguns pontos que a gente pode dizer que são mais sensíveis, que precisam mais atenção. Eu falo em termos de estados, Estado. Hoje, as regiões sim. onde tem. Hoje a epidemia está mais concentrada na Grande Ilha, na região Aqui metropolitana. mesmo, né? Que vamos para São Luís, porque é a capital, A né? concentração de pessoas é maior. As pessoas vêm mais para cá. Tá indo, aí vem Passo do Lumiar, Imperatriz e vem Ribamar. São os quatro mais São assim. Luís, Passo do Lumiar, Imperatriz e Ribamar. Ribamar e cidade. Codó aumentando um pouco aquela região. E a gente tem atentado mais, e a gente tem trabalhado muito aqui na metropolitana, muito, né? Em relação às ações mesmo de prevenção. Mas olha, gente, é bom ficar o alerta, todo mundo pode se cuidar, todo mundo pode se tratar. A camisinha continua sendo assim imbatível, é a amiga número 1 de todo mundo que quer se livrar de infecções. E isso não vale só para aquelas relações, vale para qualquer relação. Porque a gente pensa que é só para uma relação de uma noite. Não, vale para todas as relações. Quem tem união estável também, Quem né? tem união estável, tem pessoas, né? Porque quantas descobertas já foram feitas nesse sentido, foi né? uma época, então, né? vale a pena se prevenir, mas se por acaso for infectado, tenha para onde recorrer às secretarias de saúde, os postos de saúde. A primeira porta é o posto de saúde. O posto de saúde, é isso, a unidade básica de saúde, Está lá perto da porque sua está perto da sua casa, isso. a comodidade, né, Isso. de não estar tendo que tirar recurso para fazer transporte, que às Isso. vezes não tem, é procurar a unidade básica mais próxima de sua casa e de sua residência. Pronto, então vá ao posto de saúde, que se o tratamento não for feito lá, de alguma forma você vai receber orientação, você vai receber informação, e é isso que vai orientar todo o tratamento que você vai precisar depois. Mas depois já é outro caminho. Jocélia Frazão, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Nós E parabéns pelo agradecemos, trabalho. né? Agradecemos através do Governo do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde, estamos à disposição para estar trazendo essa informação. É muito bom esse momento para os telespectadores, para a comunidade, Sim, para a sociedade estar sabendo que a gente está numa luta junto, né? Estamos juntos nessa, né? Todos juntos nessa luta contra a AIDS, contra as infecções sexualmente transmissíveis. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Bom dia para você também aí, que sabe que essa conversa fica à sua disposição. Deixa lá tudo bonitinho, arrumadinho para você acessar a hora que você quiser, para ver aquela que você não viu, para ver aquela que você vai ver agora, para rever aquela que você não viu. Mas a grade está lá toda bem bacaninha para você. E todo dia eu te espero aqui às 8h30 da manhã. Combinado? Tchau.